Entre janeiro e outubro de 2024, o Ministério da Saúde repassou 8 bilhões e 300 milhões de reais a estados e municípios com o intuito de complementar o pagamento do piso da enfermagem. Só em outubro foram destinados mais de 716 milhões de reais, de acordo com portaria publicada na quarta-feira. Em outubro, algumas unidades da federação não receberam valores destinados à gestão estadual, apenas municipal, como é o caso de Minas Gerais, Paraíba e Mato Grosso. Segundo o Ministério da Saúde, isso ocorre quando o ente já possui em conta um montante superior aos 3 últimos repasses. Apesar disso, o coordenador-geral de políticas remuneratórias do Ministério da Saúde, Fábio Maia, explica que os profissionais que têm direito ao pagamento do piso vão receber os valores normalmente. E seria apenas um acerto de contas, mas o dinheiro já estava na conta anteriormente. Então vai haver continuidade de pagamento, porque até o presente momento o Ministério da Saúde ele não pede o dinheiro de volta quando foi repassado indevidamente ou repassado a mais. A gente faz o quê? O ente federado nos informa que está na conta algum valor que não deveria ir para ele e sim para outro ente. No mês seguinte, a gente repassa o que é devido àquele outro ente que naquele mês não recebeu e desconta daquele que tenha recebido a mais. Unidades da federação, como Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Maranhão, estão entre as que recebem os maiores valores ao se considerar recursos para a execução estadual e municipal. O especialista em orçamento público, César Lima, explica que o valor que cada ente recebe não leva em conta a quantidade de habitantes, mas sim o número de profissionais que atuam naquele respectivo território. Alguns municípios recebem mais que outros, apesar de ter a mesma população, porque podem ter contratualização, por exemplo, com uma Santa Casa ou com algum hospital que atende 60% pelo SUS. A Lei Complementar 141 diz que todos os recursos de custeio têm que passar pelos fundos municipais ou estaduais de saúde. Então, estados e municípios recebem de acordo com o número de profissionais que têm. O Ministério da Saúde também havia publicado uma portaria de junho para acerto de contas de entes federados. O documento informava o repasse de mais de 172 milhões de reais a cerca de 1.600 municípios, referentes a parcelas de maio a agosto de 2023. O município de Itatiaia aderiu ao programa Licença 4.0, iniciativa da Firjan, a fim de modernizar e otimizar os processos de licenciamento de obras das cidades. Com a entrada de Itatiaia, o programa agora está presente em 6 municípios do estado, sendo este o segundo da região sul-fluminense. Jorge Conceição, conselheiro empresarial da Firjan Sul-Fluminense, representou o presidente Henrique Nora Júnior em reunião com o prefeito da cidade, Irineu Nogueira, que assinou o protocolo de intenções. Idealizada pela Firjan, a medida faz parte da iniciativa Rio Construção, e busca oferecer mais celeridade na legalização de obras, impulsionando a produtividade e competitividade do Estado. Jorge Conceição destacou o potencial do programa para atrair novos investimentos. Além de Itatiaia, os municípios de Três Rios, Nova Friburgo, Magé, Guapimirim e Vassouras participam do programa. A iniciativa não só agiliza o processo de obtenção de alvarás, como também aumenta a arrecadação pública e facilita a atração de novos investimentos, gerando mais empregos e acelerando o crescimento econômico. Após o estabelecimento da parceria, a equipe da federação acompanha o andamento a fim de avaliar os impactos e identificar os avanços. São feitas análises de prazos de licenciamento para a obtenção do alvará de construção e legalização. Com o mapeamento dos processos, são identificados os tempos produtivos e esperas e retrabalhos. Dessa forma,
são definidos projetos de melhoria para cada localidade. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. A PEC da Segurança Pública foi apresentada pelo presidente Lula e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Entre outros pontos, a medida prevê mudanças nas atribuições federativas de combate ao crime no Brasil. A PEC também sugere a ampliação das competências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. No caso, a PF deve atuar contra crimes ambientais e de organizações criminosas e milícias com repercussão interestadual ou até internacional. Já a PRF atuaria como polícia ostensiva, inclusive em ferrovias e hidrovias federais. Durante o encontro de apresentação da PEC, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou a proposta e afirmou que ela acaba com atribuições dos estados em relação à área. Além disso, o gestor considerou que a PEC deve dar mais liberdade para que as unidades da federação possam legislar sobre a administração penitenciária. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse em meio à reunião que também é preciso discutir sobre pontos de criação de linhas de financiamento junto ao BNDES para custear equipamentos de combate ao crime. A PEC também propõe a constitucionalização do Fundo Nacional de Segurança Pública. Outro ponto prevê ainda mais poder para a União estabelecer diretrizes gerais da política de segurança pública e defesa social. A reunião para a apresentação da PEC foi realizada na última quinta-feira no Palácio do Planalto e contou com a presença de governadores e vice-governadores de mais de 20 unidades da federação, além de ministros do STF e do STJ. Também estiveram entre os presentes secretários de Segurança Pública de alguns estados. Reportagem Marquesan Araújo. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Você já deixou de comprar um produto numa loja ou de uma marca envolvida em algum episódio de discriminação? Se a resposta é sim, saiba que você faz parte dos 47% de brasileiros que têm a mesma postura quando se deparam com esse tipo de situação. Seja envolvendo um caso prático, como uma atitude de preconceito contra um cliente, ou mesmo um posicionamento equivocado de uma marca numa rede social. Fato é que casos de racismo, homofobia e outros tipos de preconceito, quando ganham repercussão, afetam negativamente o comportamento do consumidor. É isso que mostra a pesquisa Reputação das Marcas, o que move o comportamento dos brasileiros, feita pela Nexus. Um dos dados levantados revelam que 59% dos entrevistados já boicotaram uma empresa ou produto que não estivesse alinhada politicamente com os seus próprios ideais, como explica André Giacomo, diretor de pesquisa da Nexus. Significa dizer que 6 em cada 10 consumidores já retaliaram marcas, deixando de consumir produtos ou serviços, por conta de erros cometidos por executivos ou mesmo pelas próprias empresas. Pode ter sido uma declaração infeliz, um post equivocado nas redes sociais. Isso mostra o quanto a reputação de marcas e empresas precisa ser cuidada todos os dias, com planejamento e coerência. Caso contrário, o impacto no caixa da organização pode ser brutal. A pesquisa também mostrou que outros motivos levam um consumidor a não comprar produtos, como no caso de marcas que são acusadas de corrupção e fraude, que causam impacto ambiental negativo, ou mesmo cujos executivos têm visões políticas diferentes do consumidor. Para o professor da pós-graduação em Marketing Inteligente e Gestão do Relacionamento com o Cliente do Senac EAD, Alessandro Mâncio de Camargo, há uma consciência, uma sensibilidade cultural cada vez maior por parte dos consumidores. São sensíveis aí às atitudes que as marcas tomam, por exemplo, em relação a valores, que não respeitem a diversidade, que sejam discriminatórios. Então, cada vez mais as decisões de compra, elas estão alinhadas a valores pessoais dos consumidores.
Se uma marca é percebida como discriminatória ou desrespeitosa, a decisão de não comprar seus produtos se torna realmente uma forma de protesto por parte do mercado consumidor. Para a pesquisa foram entrevistados presencialmente 2.006 brasileiros com idades a partir de 16 anos de todas as unidades da federação entre 23 e 30 de setembro deste ano. A amostra é representativa da população brasileira a partir de 16 anos, com margem de erro de 2 pontos percentuais e confiança de 95%. Reportagem Lívia Brás. Operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro mira suposta venda de licenças ambientais por servidores do INEA. O Ministério aponta 20 milhões de reais em pagamentos de vantagens indevidas. Segundo as investigações, foram cerca de 500 licenças emitidas irregularmente. Agentes cumpriram no fim de outubro 11 mandados de busca e apreensão em cidades da região serrana e do norte fluminense. Atividades foram suspensas em ação do Ministério Público, que contou com o apoio do próprio INEA. O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o GAECO, com apoio de agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, cumpriram mandados de busca e apreensão em 11 endereços de pessoas ligadas às investigações por supostas vendas de licenças ambientais em 4 cidades do estado. A ação ocorreu em Nova Friburgo e Cordeiro, na região serrana, e em São Fidélis e Cardoso Moreira, no norte fluminense. Entre os alvos estão 8 servidores do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, que na época dos fatos estavam lotados na Superintendência de Dois Rios. Podemos informar que os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Nova Friburgo. De acordo com as investigações do GAECO, no âmbito de procedimento investigatório criminal, as concessões ilegais causaram prejuízo estimado em 20 milhões de reais decorrente do pagamento de vantagens indevidas para os envolvidos na atividade criminosa. Aproximadamente 1.200 procedimentos administrativos estão em revisão pelo próprio INEA, com a estimativa de que cerca de 500 licenças tenham sido concedidas de forma irregular. Segundo o GAECO, as licenças ilegais autorizavam loteamentos, construções e ocupações de terrenos em desacordo com a legislação ambiental. Uma das áreas investigadas, onde a licença ambiental foi concedida, fica às margens do Rio Dantas, onde ocorreu a tragédia climática de 2011 em Nova Friburgo. A investigação busca reunir provas sobre o suposto núcleo de uma associação criminosa formada por servidores do INEA e consultores que atuavam como intermediários entre proprietários de áreas rurais e urbanas e os funcionários públicos. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, juntamente com o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal e com a Confederação Nacional de Municípios, se manifestou sobre mudanças na proposta de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional. As entidades emitiram uma carta com conteúdo que defende a autonomia federativa na reforma, sobretudo na criação de normas específicas para o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. O documento apresenta críticas à ideia de um regulamento único para os 2 impostos proposto pela União e considera que essa medida contraria o que define o Pacto Federativo. Pelos termos da carta, a Constituição Federal já atribui aos estados, Distrito Federal e municípios a competência de regulamentação do IBS, enquanto o regulamento da CBS é de exclusividade do Presidente da República. Ainda de acordo com as entidades, a falta de participação dos entes subnacionais nas audiências públicas promovidas pelo Senado que tratam da reforma tributária. Reportagem Marquesan Araújo. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003
Sobradinho Restaurante Grill e Pizza, tradição e sabor no seu dia. Ao fim das eleições de 2024, o PSD se consagrou como o partido que elegeu mais prefeitos, com 890 candidatos vencedores. Na sequência, aparecem MDB e PP, com 854 e 752 prefeitos eleitos, respectivamente. Levantamento feito pelo Brasil 61, que também levou em conta municípios com resultados sob júdice, mostra ainda que o pleito deste ano cravou mais um desempenho ruim para a esquerda no Brasil. Partidos dessa ala não tiveram êxitos expressivos, sobretudo em cidades maiores. O PT, por exemplo, concluiu as eleições com prefeitos eleitos em 252 cidades. O PSB e o PCdoB somaram juntos 332 vencedores. Segundo o cientista político Eduardo Green, esse cenário demonstra a perda de espaço sofrida pela esquerda no Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos. A esquerda ainda está sofrendo também as consequências do mensalão e do petrolão no nível municipal. O PT não elegeu, por exemplo, nenhum prefeito de capital em 2020 pela primeira vez. Muitos segmentos econômicos ainda seguem fortemente identificados com o bolsonarismo, razão pela qual o PL é hoje, nas maiores cidades, por exemplo, um partido que se sobrepõe às candidaturas apoiadas pelo presidente Lula. Outro levantamento, feito pela Nexus, aponta que a partir de 2025, prefeitos filiados a partidos de centro vão governar 52% do eleitorado do país. Já os da direita terão sob sua gestão 36% dos eleitores. Os de esquerda ficarão com 12%, que equivale a 17,8 milhões de pessoas. Para o diretor de pesquisa da Nexus, André Giacomo, apesar do avanço da direita, os candidatos com discursos mais moderados conseguiram mais apoio do eleitorado. E justamente por isso o centro segue sendo maioria. Com algumas exceções, as eleições municipais, de certa maneira, não repetiram a polarização nacional vivida em 2022. Em algumas capitais, o movimento dos eleitores foi em busca de alternativas que evitassem tanto os extremos à direita quanto à esquerda. De acordo com o estudo, Mato Grosso, Goiás e Tocantins lideram o ranking de eleitores que estarão sob o comando da direita. Já Ceará, Pernambuco e Espírito Santo têm predominância da esquerda. O ranking do centro, por sua vez, é composto por Pará, Amapá e Roraima. Reportagem Marquesan Araújo. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio, a ALERJ, aprovou em primeira discussão um projeto de lei do deputado estadual Carlos Mick, que considera toda a extensão do rio Macaé como área de interesse turístico estadual. A proposta, que cobre desde a nascente do rio em Nova Friburgo até a foz em Macaé, passando por Casimiro de Abreu, ainda será votada em segunda discussão antes de seguir para a sanção do governador Cláudio Castro. A data para esta votação não foi informada. Com a aprovação e a assinatura da lei pelo governador, o rio Macaé poderá receber investimentos e apoio de órgãos estaduais, como a Companhia de Turismo do Estado, a Flumitur, vinculada à Secretaria Estadual de Turismo. O projeto destaca a riqueza ambiental e cultural do rio Macaé, incluindo o leito, cachoeiras, florestas ribeirinhas, espécies aquáticas e áreas de preservação. A iniciativa visa incentivar atividades turísticas, culturais e de esportes radicais, além de proteger os atrativos naturais e a vida das comunidades ribeirinhas. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Apesar de ter apresentado um crescimento na comparação com 2020, o resultado obtido pelo PT nas eleições deste ano está longe dos melhores desempenhos da legenda. Em 2012, por exemplo, quando Dilma Rousseff era presidente da República, a sigla chegou a eleger mais de 600 prefeitos. Este ano, sob o comando de Lula no Executivo Nacional, o número foi de 252. Os resultados mais frustrantes podem ser percebidos em capitais como Teresina, onde o candidato petista, Fábio Novo, conseguiu 43,26% dos votos, mas perdeu no primeiro turno para Silvio Mendes, do União. Na avaliação do cientista político Eduardo Green, a esquerda perdeu muito na disputa de valores, e o que essa ala política propõe, sobretudo o PT, não tem mais amparo na realidade atual.
o que acarreta dificuldade nas candidaturas desse espectro. Tem a ver com uma desatualização da sua proposta programática, uma visão de muito pautada numa lógica ainda de organização de classes sociais, sindicatos, ou seja, um tipo de narrativa que não se encaixa mais hoje, sobretudo para a juventude que está muito interessada em empreender. De maneira geral, a esquerda mostrou pouca força nas eleições municipais deste ano. Ao se somar os números de prefeitos eleitos pelos principais partidos da ala, o resultado é de 786, ficando abaixo do que partidos como PSD e MDB conseguiram isoladamente. Para se ter uma ideia, no Nordeste do Brasil, a esquerda perdeu metade das capitais. Trata-se do pior desempenho dos partidos ligados ao campo político do presidente Lula na região. Reportagem Marquesan Araújo. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0 0 8 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum, a solução rápida e eficiente para o seu RH.